Boa tarde, pessoal. Vamos retomar os trabalhos aqui com as nossas palestras, agora na parte da tarde. Mas antes de começar a primeira aqui, eu e o Paulo José vamos só passar os informes aqui das nossas atuações em Brasília, especialmente nesse período da reforma da Previdência, e outras questões que a gente trata lá, aproveitando o tempo que a gente passa lá, né? O Citraeng tem participado muito ativamente no Congresso Nacional nesse período. Aliás, desde o ano passado, com a reforma do Temer, a PEC 287, que não foi aprovada, e, aliás, nem tramitou, né, na verdade, direito. E é um compromisso da diretoria, uma deliberação da diretoria, que nós acompanharíamos as eventuais propostas de reforma da Previdência, acompanharia de perto lá. E desde novembro do ano passado, eu e o Paulo temos percorrido os corredores do Congresso lá em Brasília. Como o Paulo disse mais cedo, é um trabalho assim muito estressante, né? Você está rindo, né, Cacau? É um trabalho estressante. O clima lá é sempre pesado, todos os assuntos tratados lá geram conflitos. Então a gente está vivenciando aquilo ali praticamente toda semana. Mas tem dado bastante resultados. Quem não está lá não marca posição e não põe sua opinião. O Citraeng é um dos poucos sindicatos do Poder Judiciário da União, aliás, um dos poucos sindicatos no geral, que estão atuando lá desde o ano passado. Nesse trabalho, o Citraeng é a entidade apoiadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. É uma frente organizada pelo senador Paulo Paim. Atualmente ele está numa coordenação, e ela, como o nome diz, ela é mista Senado e Câmara, né, de senadores e deputados trabalhando em defesa da Previdência Social. O Citraeng, como entidade apoiadora, participa de todas as reuniões. Então a gente fica sabendo em primeira mão o que está acontecendo ali no Congresso com relação à reforma da Previdência. O sindicato também compõe a Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social. Cerca de 90 entidades de Minas Gerais, centrais sindicais, sindicatos, associações, que também lutam em defesa da Previdência Social. Então, o Citraeng está presente em todos esses campos aí. E atua autonomamente, independentemente da nossa federação, que até há bem pouco tempo estava tendo atuação bem assim, pífia, digamos assim. É uma crítica que a gente sempre fez à federação no mandato passado, mas no último mês nós tivemos a eleição da nova direção da FENAJUF. O que esperamos seja que tenha uma melhora de atuação em Brasília, e com certeza teremos uma melhora, né? Do jeito que estava, não podia ficar a federação. Então o sindicato muitas vezes fez o papel que caberia à federação nesse prazo aí do ano passado para cá. Mas, como dito, né, o Cacau mencionou, o sindicato, nós temos a nossa autonomia financeira, administrativa, e é para isso que a gente usa, gente, né? E convidamos a todos que queiram participar desses trabalhos em Brasília, convidamos a todos que tenham oportunidade de ir a participar desse trabalho. O Citraeng cobre todas as despesas, passagem, paga diária de alimentação, passagem de avião, deslocamento, tudo lá é custeado pelo sindicato, como também os nossos eventos em Belo Horizonte. Nós já dissemos aqui que é difícil percorrer todo o estado, mas nós realizamos muitas atividades em Belo Horizonte, para as quais os filiados também têm todas as suas despesas custeadas pelo Citraeng. Eu sei que é complicado, eu moro no interior, eu sinto essa dificuldade. Para quem não sabe, eu estou licenciado no cargo lá na Justiça Federal de Uberlândia para atuar como coordenador geral nesse mandato. Eu me mudei para Belo Horizonte porque fica impraticável você ficar viajando toda semana, de 15 dias, e nessas idas a Brasília também. Então a gente se doa um pouco em favor do sindicato, mas eu sei das dificuldades da maioria, que trabalha, filhos. Eu já estou com as filhas crescidas, estou sozinho atualmente, então eu não tenho muita dificuldade de atuar nisso não. Eu gosto do que faço, né?
Estou me doando esses 3 anos integralmente para o sindicato, confesso. Mas, voltando aos trabalhos em Brasília, na frente parlamentar e nos diversos campos, a PEC 6 é o calo no nosso calcanhar hoje, que machuca o sapato que está pegando no pé da gente. Mas alguém já deve ter visto a notícia aí que estão querendo apresentar uma proposta substitutiva aí, né? Os deputados lá, inclusive o Rodrigo Maia, está num grupo aí que inclusive fala lá que já apresentou um texto lá, né, na internet. Eu não vi esse material ainda não, a notícia é de ontem que eu vi. É isso, Cacau? Eu não vi o texto também não, só vi a notícia no site aí da Gazeta do Povo. Quem quiser procurar, vê a notícia aí. Então a PEC 6 é um texto pesadíssimo para todo mundo, todos os trabalhadores rurais, professores. É uma proposta misógina, né? Trata mal as mulheres, né? Os servidores públicos são atacados, tem a desconstitucionalização de vários assuntos. Estão querendo tirar para colocar para ser votado em lei complementar, que o quórum é mais baixo, é só metade, maioria simples, né? E maioria absoluta, aliás, né? Maioria absoluta, desculpa. E a nossa análise lá, que o texto é ruim até de emendar. É ruim até de emendar. Com relação às emendas, o prazo para apresentação de emendas na comissão especial termina na próxima terça-feira. E a grande dificuldade que está tendo lá no Congresso é que cada emenda tem que ter 171 assinaturas de apoiamento dos deputados. 171 deputados têm que assinar para essa PEC, para essa emenda ser apreciada. E muitos deputados não estão querendo assinar porque não apoiam a proposta, a PEC. As emendas do FONACAT, por exemplo, que inclusive tem uma emenda lá que trata das regras de transição dos servidores públicos, ela estava até quarta-feira passada com 111 assinaturas, faltando, portanto, 60, pelo menos 60, porque geralmente pega-se mais números de assinaturas de apoiamento. Então, até a terça que vem, espera-se que essas emendas sejam apoiadas na sua integralidade. Nós temos também, além da PEC, né, que nós estamos trabalhando muito em cima dela, o Paulo já falou aqui mais cedo sobre o PLS 116, o Cacau mencionou na palestra dele também aqui permite a demissão do servidor por insuficiência de desempenho. Então, o Paulo já falou muito sobre ele aqui. O projeto está com pedido de vista deferido ao senador Paulo Paim e também está deferido também a realização de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Então, isso aí, audiência pública, espera-se que ela demore bastante para ser realizada, que ganhar tempo é o principal nesse projeto aí, que é a intenção do governo passá-lo rapidamente. Como o Paulo Guedes diz, ele quer que o Brasil seja uma empresa privada, que seja fácil demitir, né? Que é o Estado mínimo, que é o dinheiro todos para os bancos, para o sistema financeiro, quer que a gente contribua para a Previdência e que ninguém se aposente. Ele quer os cofres dos bancos cheios, que a gente não tenha o benefício lá ao final da carreira, lá, na nossa aposentadoria. Eu e o Paulo também, na semana passada, eu vou deixar ele falar, gente, tá? Agora mesmo aqui. Então, Paulo, nós temos o PL 228 de 2018, é PLS, né, Paulo? PLS de origem do Senado, né? 228 de 2018, ele trata vou mencionar sobre a data base. Lá no artigo 40, inciso 10, é prevista a nossa data base, que seja conferido aos servidores o reajuste anual. Nunca ninguém fez isso, por quê? Não tem penalidade para ninguém se não fizer. Anos anteriores tivemos reajuste de 1%, outro ano teve reajuste de 0,1%. Então não falava que era o mínimo lá. Nós temos PEC já tramitando sobre a data base. Eu vou buscar o número dela e informo para vocês, que menciona
o percentual mínimo de reajuste da data base, que seria o percentual da inflação anual, pelo menos. Tem PEC tramitando nesse sentido. Inclusive, uma foi de iniciativa do Citraeng, que o deputado Domingos Sávio encampou a autoria, assinou e ela está tramitando lá. O PLS 228/2018 traz essa penalidade para o administrador que não colocar a data base anual para o servidor público. Então, essa questão que está sendo tratada lá, nós buscamos o apoio do senador Randolfo Rodrigues para ver se ele relata esse projeto de lei, porque o senador Hélio José, que era o antigo relator, não foi reeleito. Não foi reeleito, então tem que ter outro relator para esse projeto. Nós já estamos trabalhando junto ao gabinete do Randolfo Rodrigues para que ele, quem sabe, aceite a relatoria desse projeto de lei. Tá? Então, tem um projeto também que prevê a possibilidade do servidor do Poder Judiciário de advogar. É uma iniciativa também do Citraeng na gestão passada, né? Está tramitando também, mas são esse projeto ele está parado por enquanto lá. Tá? Ele está na Câmara ainda, então não tramitou basicamente não. Como o da PEC também está parado. PEC é complicado, né? Porque aí a PEC vai incidir para todos os servidores públicos, não somente do judiciário, né? Não existe PEC só para a gente, né? Então são essas questões basicamente as principais que a gente está trabalhando e continuaremos nesse trabalho com certeza, né? É um trabalho árduo, mas nós estamos nessa luta, é para lutar. E além disso, temos todas as atividades que o Célio puxa lá em Belo Horizonte, né, Célio? Depois ele pode falar sobre isso também. Mas esses informes do Congresso, eu paro por aqui e vou deixar o Paulo complementar, para vocês ficarem sabendo o que o Citraeng tem feito nessa parte aí, além de todas as outras responsabilidades que cabem aos coordenadores do sindicato. Com a palavra, o Paulo José. Boa tarde de novo para vocês. A respeito desse projeto 228 de 2018, que foi pedido ao senador Hélio José quando ele ainda era senador, e eu até já falei isso aqui na Justiça Federal quando eu estive aqui. Só que o Hélio José nos disse, entendeu, que faria o projeto de lei, mas que ele não iria candidatar novamente a senador. Ele ia candidatar a deputado federal pelo Distrito Federal, porque ele é de lá. Aí nós pedimos, ele fez, evidentemente, como processo legislativo, creio que todo mundo aqui entende muito mais de processo do que a gente, mas o legislativo ele tem algumas peculiaridades, e quando o deputado ou perde o mandato, ou sai, ou coisa parecida, aquele projeto que está sob a guarda dele, ele é arquivado. Então ele vai para uma outra legislatura, se não for pedido desarquivamento, ele vai ficando ali. Então nós, para voltar com esse projeto à tona, nós fomos atrás do senador Randolfo Rodrigues, pedindo a ele que assumisse essa relatoria. E para a gente é importante porque é exatamente, não é bem uma regulamentação, mas é colocando uma penalidade no artigo, que até eu corrijo aqui, o artigo é o 37, inciso 10 da Constituição, que diz que todo servidor público terá uma recomposição salarial anual. Como não tem penalidade, ninguém cumpre e fica por isso mesmo. Tá? Mas é em cima ainda dessa database, como eu falei, o pessoal aqui de Montes Claros, tem um outro também, que é um recurso extraordinário, que está correndo no STF, que trata também da nossa database. E esse recurso extraordinário, ele foi até impetrado por uma ação dos servidores públicos do Estado de São Paulo. E por que nós estamos lá em cima do STF, pedindo para que isso seja votado o mais rápido possível e a nosso favor? É porque ele tem repercussão geral. Então isso aí vai nos abranger também. Então esse recurso extraordinário, ele está lá para ser votado. Anteriormente a gente tinha entrado em contato com a presidente do Senado, do STF, que é a Carmen Lúcia. Infelizmente ela
não foi assim de uma certa, né? Eu vou até me omitir o termo aqui, entendeu? Mas graças a Deus que saiu da presidência do FTF. Ou seja, não nos recebeu lá a direção da FENAJUF apenas em torno de meia hora, não deu muito papo e deixou passar. E a gente, sabendo que o Dias Toffoli ia assumir a presidência do STF, nós o procuramos, ele nos atendeu antes de ser o presidente. Pedimos a ele também que desse uma olhada com carinho para esse recurso extraordinário, que colocasse para votar. Depois, quando ele assumiu, a gente esteve lá novamente, não ainda já numa reunião, mas no intervalo das sessões, a gente chegou a pedir ele de novo. Ele até considerou que nesse momento tratar de database, tendo a PEC aí já com todo esse alvoroço lá no Senado Federal, que não seria de bom ouvir mexer com isso agora. E até concordamos com ele, vamos deixar essa poeira baixar da PEC para ver o que vai ser votado nessa reforma da Previdência, e aí a gente volta a carga em cima desse recurso extraordinário que está lá para ser votado, né? Então, isso é o que a gente tem feito lá, né? Tem um outro também, que até eu falei mal, né, do deputado lá de São Paulo, do Kim Kataguiri, porque esse projeto de recomposição salarial nosso está na mão dele. É o 663 de 2009, que foi um projeto que no início tratava da recomposição salarial dos servidores, mas que depois ele foi para a Câmara, ficou parado há muito tempo, o pessoal resolveu fazer esses PCS, né, fevereiro de 2012, depois de 2016, foi esse leitinho recebido aí por último, e ele estava parado, até que ele foi colocado na relatoria do Leonardo Quintão, deputado de Minas Gerais. Isso foi em 2017, foi antes das 2018, antes das eleições. Nós fomos lá no mesmo dia que a gente viu a Margarete, que está aqui fora, que até assessora a gente a respeito disso, ela deu uma olhada e mandou um comunicado para mim e falou assim: esse projeto de lei foi colocado para a relatoria do Leonardo Quintão. Imediatamente nós, não só aqui de Minas Gerais, mas do Rio Grande do Sul e da Bahia, pegamos 3 pessoas e marcamos uma reunião com ele lá em Brasília. E ao chegar lá, ele até, depois que a gente desceu no aeroporto, entendeu? Ele nos disse, a assessoria dele nos falou que ele estava com um problema, que ele tinha que voltar para Minas Gerais. Eu falei: não, você vai voltar para Minas Gerais, eu volto junto com o avião, junto com ele, a gente vai conversando. Mas fugir não vai não. Mas aí pedimos a ele que antecipasse o horário de chegada lá no aeroporto, a gente fazia a reunião lá. E assim foi feito. Ele nos recebeu, perguntou o que a gente queria, ele até brincou, falou: gente, vocês são foda, porque eu nem sei que projeto vocês estão falando, esse PL que vocês estão falando, vocês já estão aqui conversando comigo, falou: ontem ele foi passado para a sua pasta, por isso que nós estamos aqui hoje, né? Então nós queremos do senhor o seguinte: que você enfie um ofício lá para o STF, reabrindo negociação com os servidores, porque a origem dele é o STF. E como ele tem muita coisa ali que já não nos atende, a gente faz o substitutivo, e como ele já passou por algumas comissões, fica mais fácil dele andar do que começar todo aquele processo de novo no STF. E assim ele fez. Ele mandou esse ofício para o STF, nos mandou uma cópia, mas na eleição ele não reelegeu. Então, novamente, foi arquivado. Mas como está de praxe lá em Brasília, através desse governo, tudo que ferra o servidor, ele coloca na mão de pessoas do PSL. Então esse projeto foi passado por Kim Kataguiri, entendeu, lá de São Paulo. Nós estivemos, eu e o Carlos estivemos lá no gabinete dele, mas não encontramos, porque ele estava numa comissão. Conversamos lá com os assessores dele, pedimos uma reunião, mandamos um e-mail pedindo essa reunião, mas ele é um tipo de pessoa, entendeu, que não vai adiantar muito a gente conversar com ele, a não ser que você esteja lá disposto a fazer uma asneira, que não é o nosso caso, tá? Porque numa reunião lá da Câmara, em que a gente estava lá, a respeito do serviço público, ele chegou a atacar todos os sindicalistas que estavam lá, e aquilo virou uma baixaria, com palavras de baixo calão. Ele falava, a gente falava também, até que o deputado mineiro, Rogério Correia, na intervenção dele, pediu para a gente acalmar os ânimos. A Polícia Legislativa já estava entrando lá para dentro do salão. Aí nós falamos com ele, falou: se ele nos tratar com respeito, a gente trata com respeito, mas se ele não tratar, não vai ter reunião aqui não.
porque realmente é uma pessoa, entendeu, que complicadíssimo, entendeu, falar de Kim Kataguiri. Eu nem gosto muito de falar, até para não dar muita trela para ele, né? E, inclusive o pessoal dos sindicatos lá de São Paulo já estão fazendo, né, já a partir de agora, entendeu, fazendo movimento também contra ele, para que nas próximas eleições ele volte lá para o Japão e fique por lá, na terra lá dos descendentes dele. Não que eu tenha nada contra japonês, mas é uma coisa que a gente vai estar muito atento, porque ele pode fazer uma coisa para nos prejudicar nesse projeto de lei. E os ataques dele é principalmente contra a Justiça do Trabalho. Não sei, deve ter tido algum problema aí na Justiça do Trabalho, tá? E é filho de um metalúrgico, deveria não cagar no prato, me desculpa a expressão, mas é essa mesmo do prato que ele comeu, tá? E do ABC Paulista, inclusive, ou seja, a terra, o berço do sindicalismo que está ali. Então esses projetos a gente tem acompanhado isso com carinho. Vamos ver aqui para frente, apesar de a PEC 06 é o foco atual nosso, mas esses projetos a gente tem que ficar de olho também. E vamos ver, se Deus ajuda aí, que o Randolfo também pegue a relatoria desse da database. Tem outras coisas para falar, mas eu não vou tomar muito também a palestra do nosso querido psicólogo João Lobato, porque senão ele vai acabar achando ruim comigo. Eu passo agora para o Lobato e depois a gente está por aqui mesmo, a gente vai conversando em office. Antes de eu passar para o Lobato, gente, eu tenho um informe aqui importante sobre os quintos no STF, que eu não falei, tá ok? Dia 30 de maio nós teremos uma sessão no STF em que o RE, o recurso especial 638-115, que trata da incorporação dos quintos, está na pauta regular do STF, então ele deve ter novidades no dia 30. O Citraeng estará nessa sessão do STF, no dia 30, acompanhando esse julgamento. Tá ok? Então é esse informe para quem tem quintos aí, incorporados, por receber. A nossa execução está tramitando na 10ª Vara Federal, muitas já estão com recurso da União para subir para o tribunal, mas está na pendência do julgamento, aliás, da modulação dos efeitos pelo Gilmar Mendes. Tá? Tudo que cai para servidor, tudo que é para servidor cai na mão do Gilmar Mendes. O sorteio do STF está terrível, né? Mas já ouvi uns comentários que ele tem mudado o entendimento dele, porque havia uns comentários que ele cortaria aquela parcela mensal do contra-cheque, talvez, mas eles disseram lá, é boato, não é nada oficial, que ele tem mudado, é previsto que ele mude de entendimento para manter essa parcela. Vamos ver o que vai aguardar no dia 30, aí nós estaremos lá e os informes estarão aí no site, em todas as mídias do sindicato. Falando em mídia, só para ver, quem não esteja recebendo os informes do sindicato, lá na página do sindicato tem um telefone, um WhatsApp, para se cadastrar. E manda o seu WhatsApp que vem no clipe, as principais notícias do Citraeng, que nós mandamos pelo site, por e-mail, pelo WhatsApp, por boletins escritos. Tá? Então, tem vários meios de receber as notícias do sindicato, mas como o WhatsApp é muito popular hoje, é só cadastrar seu número com aquele número que está lá na página do Citraeng. Tá ok, pessoal? E a gente começa a falar e aí vai lembrando das coisas. Vou passar para o Paulo e depois aqui, antes de fazer essa mesa, o Paulo acabando de falar, só para convidar aqui a Elimara depois para compor a mesa, vou fazer uma mesa feminina com o Lobato aqui. A Elimara, e gostaria de convidar também a Alessandra para compor a mesa aqui com o Dr. Lobato aqui, logo após desfazermos essa, tá ok? Paulo, vou voltar para você, ok? Gente, muito rapidamente, isso aqui é mais específico de tribunal, para o pessoal aí do TRT, da Justiça do Trabalho. Nós tivemos uma reunião, eu, o Célio e a Elimara, antes de ontem, né? Ontem, quinta-feira nós tivemos uma reunião com o diretor-geral do TRT, onde havia uma notícia de que o aumento da Unimed passaria de 62 para 138, ou seja, aumentaria mais de 100% a parcela do servidor.
Aí nós fomos lá, conversamos com ele, e ele nos disse, entendeu, que inclusive vai publicar também, de que isso não vai passar de 67, me parece, 67, 68 reais, ou seja, R$2 a mais só, porque houve um remanejamento de verba dentro do próprio tribunal e houve condições, entendeu, de não se aumentar esse valor que o servidor paga, né, que contribui da Unimed. Então, ao invés de quase 130, vai ficar R$2 a mais, tá? E, diante de uma atual conjuntura, isso aí é uma ótima notícia. Assim que a gente viu essa notícia de que iria aumentar, nós pedimos essa reunião para conversar com ele. Tá ok? Ok, doutor Lobato. Com a palavra, convido as duas filiadas de trair para compor a mesa. E com a palavra agora, desfazendo essa mesa, o doutor Arthur Lobato com a sua palestra. Obrigado, Carlos. Obrigado, Paulo. Seja muito bem-vindo à presença das nossas companheiras, porque é característica do serviço público cada vez mais o número de mulheres ocupando esses postos. Por quê? Porque talvez só no serviço público a mulher consiga receber o mesmo salário que um homem. E nós temos realmente percebido que em alguns órgãos públicos do judiciário a participação feminina representa mais de 70%. E por que nós estamos falando aqui do feminino? Porque o feminino sempre foi muito ligado a emoções. Mas todos nós, tanto homens quanto mulheres, nós nos relacionamos basicamente com nossos pensamentos e com nossas emoções. E o que eu quero propor aqui é um ponto de vista, né, de como que a saúde mental está ligada à emoção, mas eu quero contextualizar essa questão da razão e da emoção com a organização do trabalho e fazendo já uma crítica política de metas de produtividade. Nós, assim, que tivemos uma condição de nascer, uma sorte, né, de nascer numa família de classe média, que tivemos condições de estudar, para a gente é normal, né? A gente falar, a gente escrever, a gente ler, né? E a gente esquece que isso é um dos processos cognitivos mais incríveis que tem na face da Terra. Porque o que é o simbólico? É isso aqui, olha. Eu pegar isso aqui, que é um monte de letra, e conseguir ler isso aqui. Então eu estou deixando aqui para vocês o texto, que é uma forma de comunicação, tem uma série de artigos que vocês podem ler depois. E eu queria que a gente tivesse o entendimento de como é que a palavra ela é forte, como é que a palavra ela mexe com as nossas emoções, como é que a palavra ela altera todo o nosso fluxo hormonal e o fluxo também dos neurotransmissores. Vou dar um exemplo. Se a gente está em casa, o telefone toca, você atende, e na ligação alguém fala, olha, conhecido seu morreu. Na mesma hora, só de ouvir aquela palavra, ninguém fez nada com você, mas só de ouvir aquela palavra, dependendo do grau de amizade, do grau familiar, dá uma tremedeira na gente, a gente começa a ter taquicardia, a gente começa a chorar. Então essa ligação da palavra com a emoção, quando é transposta para a realidade do trabalho, você ser xingado, você ser humilhado, você ser cobrado, é isso que gera o sofrimento. E esse sofrimento, a razão vai falando, tem que aguentar, tem que aguentar, tem que aguentar, até que o sofrimento vira adoecimento. É quando a pessoa, nesse quadro de saúde mental, vai sofrendo, ou por causa de humilhações, ou por causa do excesso de serviço, e então ela adoece. E quando ela adoece, ela cai na estatística do absenteísmo, né? Mas o sofrimento. E mais uma vez, falando das mulheres, as mulheres elas têm mais coragem que os homens de falar dos seus problemas, de procurar um psicólogo, de desabafar entre si. Então, quando a gente está conversando, quando a gente está desabafando, quando a gente está procurando ajuda, nós estamos tentando minorar esse sofrimento. E o homem não. A criação do homem, o homem não pode chorar, o homem é durão. Quando ele adoece, ele já cai no grande quadro, ou depressão, ou de ansiedade. Bom, o foco que a gente tem que pegar inicialmente
é o que é uma organização de trabalho e o que é uma política de metas e produtividade. A organização do trabalho é basicamente a divisão da hierarquia, ou seja, quem manda, quem obedece, quem planeja, quem executa e a tarefa. E a questão de metas e produtividades, ela é o grande fator de adoecimento no sistema bancário, e essa política que o CNJ implementou de metas e produtividade, cada vez bater mais metas, secretaria contra secretaria, prêmio diamante, prêmio disso, isso são fatores de adoecimento e de sofrimento. Eu vou pedir para a gente começar aqui o nosso trabalho, vou pedir ao Felipe aqui, que vai ajudar a gente, para passar um videozinho que eu fiz, para a gente entender melhor o que é a organização do trabalho. Pode apagar a luz? Olha só, gente, eu peguei esses textos aqui egípcios, mas o que isso aqui já quer dizer? Já tem uma organização do trabalho em que, nesse desenho aqui, eles estão fazendo a contagem. Ali em cima os funcionários públicos aqui, ó. Os funcionários públicos ali anotando, perguntando, questionando, contando. Então isso aqui é um afresco, é um baixo relevo. Olha a escrita da Mesopotâmia. Esses alto relevo, baixo relevo tem 3.000 anos. E o que isso aqui diz? Olha, nós temos cabra, nós temos ovelhas, nós temos já a roda, nós já temos tração animal, nós temos a escrita. Então o funcionário público já existe desde cedo. Bom, e aqui é o seguinte: ou você trabalha ou você morre, porque as civilizações antigas escravizavam as mulheres e as crianças, e os homens, quando não eram mortos, né, aqui bem claro, né, carregando a cabeça do adversário morto, as mulheres escravas, isso era cultura. Mas e aqueles, e olha aqui que interessante essa roda. Nós temos a metalurgia, nós temos aqui várias atividades, a fundição, o comércio. Então a gente vê que essa organização do trabalho já faz parte da cultura. Que se existe cultura, existe trabalho. Claro que aqui a gente já vai ver, olha que coisa interessante, a roda, né? A tecnologia, a pesca, né? Outra atividade econômica, os barcos que podem servir tanto para a guerra, né? Quanto para aqui tem uma lagoa artificial. Bom, e aqui é a hierarquia, né? Fica bem claro, as que estão embaixo estão carregando literalmente o rei, né? E isso, como se fosse nos dias de hoje, não mudou absolutamente nada. Aqui é elite, né? E agora vamos falar olha aqui essa face de duas caras. Ele está vigiando o trabalho, é a questão de um supervisor, né? E olha só, então nós temos as atividades, quem vigia, quem trabalha, e aqui nós temos os trabalhadores braçal. Antigamente, quando se queria mais produtividade, eles tinham ao bastão, ao chicote. Então era assim que os escravos trabalhavam. Vão produzir mais bastonada, mais chicotadas, né? Nós temos aqui os coordenadores, os supervisores. Então a gente vê que há mais de 3.000 anos atrás já existia essa organização do trabalho. E essa organização do trabalho não mudou muito, porque veja bem como é organizado. Esses aqui estão fazendo esforço para cá, aqueles ali para lá, eles estão levantando alguma coisa, esses aqui estão afinando, mas o mais importante disso, olha só, subindo, né, para construir as muralhas, ou seja, está tudo organizado. Não é uma coisa aleatória. Quando a gente vê as pirâmides, quando a gente vê esses templos antigos, a gente tem que entender que é isso, que é o trabalho humano. E agora, o que está escrito aqui? É incrível, né? Isso que é escrito. A gente pega um texto nosso aqui, consegue entender. Eles também registraram numa língua que morreu, por quê? Porque esses povos se exterminavam. Foi o Império Romano que começou com essa questão. Olha, nós somos mais fortes. Ou você paga tributo, você é de escravo, você é de mulher e criança, ou nós vamos destruir. E esse modelo romano, faz favor, Felipe, pode passar. Ele se mantém até hoje. Mas o que acontece? Hoje, a gente não tem mais o feitor batendo na gente, a gente introjetou. Aquele feitor que fica batendo é a nossa consciência, que está sempre dizendo para a gente: não, eu tenho que produzir mais, eu tenho que ser melhor, eu tenho que dar conta.
E eu queria apresentar, assim, antes, para vocês entenderem o que está acontecendo no serviço público. O Cacau já falou isso muito bem de manhã. Já faz parte de uma nova reformulação do mundo do trabalho, que faz parte do quê? O neoliberalismo, o toyotismo, que é essa flexibilização do trabalho, o trabalhador multifuncional, ele tem que fazer tudo, sempre à disposição da empresa, terceirização, que leva à precarização, perda de direitos trabalhistas, questão do desemprego, fim dos concursos públicos, e quem trabalha, gente, atualmente, seja na iniciativa privada ou no serviço público, está aceitando tudo para manter o trabalho, para não ser chamado de preguiçoso, para não ser chamado de incompetente, né? E é justamente esse excesso, que a razão quer fazer, mas o corpo já não está aguentando, que gera esse sofrimento mental e esse adoecimento. E qual que é o problema? Os adoecimentos mentais, os adoecimentos psíquicos, eles não são mensuráveis. Então a pessoa que tem depressão é chamada de fingida, de mentirosa, de preguiçosa. Então o sofrimento é duplo. Tem até assim, né, que falta de vontade, falta de Deus, você é um perdedor, você é incompetente. Quando a depressão é justamente a ausência da vontade. E é isso que nós temos que estar atento. Qual que é o nosso limite? Por favor. Bom, a gente vê outra característica do trabalho no mundo globalizado, o individualismo, né? A gente não é mais solidário por quê? Porque o seu colega de trabalho, ele vira um competidor na questão da função comissionada, do cargo de chefia. Há um incentivo da instituição à competitividade. E o pior, agora nós somos responsáveis pelo nosso sucesso ou fracasso, como se dependesse só da gente ter sucesso. Para a gente ter sucesso, a gente precisa estar inserido, primeiro, numa sociedade que tenha laços de solidariedade, de vínculo, de esperança, e não uma sociedade de competição, custe o que custar, né? Então, o que se exige das pessoas é mais produção, mais metas. E o que acontece com isso? Nós aumentamos o ritmo do trabalho. O que é aumentar o ritmo? Eu tenho que fazer mais coisas em menos tempo. E aumentamos a carga de trabalho também. Eu tenho que trabalhar acelerado, produzindo mais em mais quantidade. E isso vai levando o quê? A um esgotamento. Mas aí a gente fala, não posso, eu estou fraco. E temos também a informática, né? Rede social, 24 horas no ar. Às vezes você está lá na sua folga e tudo, tranquilo, vem um WhatsApp, uma coisa da empresa que você só vai poder resolver segunda-feira, aí você fica com aquilo na cabeça, né? Sexta, sábado, domingo, por quê? Porque os filósofos já falavam, o pensamento, ele pensa por si próprio. Se você está com um problema, vocês já notaram? Você fica com aquele negócio na cabeça, deita com aquilo. Isso já é um primeiro sinal do sofrimento mental, que tem alguma coisa errada com a gente. Então, qual que é a evolução? Sofrimento, adoecimento e morte. Perda de laços sociais, familiares, a pessoa vai ficando embrutecida, não quer conversa com ninguém, chega em casa, o marido se tranca no quarto, a mulher está sempre chorando, né? E o que a pessoa faz para conseguir vencer esse quadro? Ela começa a usar drogas, ou então ela pega uma outra doença, que é o workaholic, que é o viciado em trabalho. Eu vejo muito chefe falando isso. Eu trabalho aqui há 30 anos, nunca faltei um dia, eu levo trabalho para casa e tudo. Você vai ver a vida dessa pessoa é vazia. Eles não têm família, eles não têm relações familiares. E a gente está, então, trabalhando agora no campo de saúde mental com a consequência da doença. Estresse, ansiedade, depressão, o burnout, que é o esgotamento profissional, o karoshi, né, que é reconhecido no Japão, que é a morte por excesso de trabalho, e os suicídios no trabalho. Então, esse quadro é preocupante, por quê? Porque se no INSS as lesões por esforço repetitivo, as LES-DORT, são a maior forma de afastamento, no serviço público são as doenças mentais em primeiro lugar. E é isso que nós temos que estar atentos. Por que a doença, o sofrimento mental? Por que a doença mental? Porque a pessoa, o trabalho de vocês é trabalho cognitivo. Vocês têm que pegar aqueles textos chatos, ler, despachar, fazer. É um trabalho cansativo. Por isso que a jornada de vocês tem que ser 6 horas. Depois de 3, 4 horas em frente ao computador, ninguém consegue mais raciocinar nada. Está aquele monte de palavra lá na tela e você já
que eu estou fazendo aqui? Mal você começa a ver a sua cara em frente à tela do computador, né, que é o chamado espelhamento. Bom, o Cacau já falou disso, mas quais são outras formas externas de ansiedade? A gente lê, por exemplo, a gente vê o jornal hoje, dá vontade assim, desisto. Porque já teve a emenda constitucional 95, corte dos gastos públicos por 20 anos. Ou seja, isso que é precarização, gente. Se vocês já estão trabalhando sem condições, até para repor um mouse, um teclado, fica mais difícil, né? A insatisfação do servidor, porque não haverá verba para aumento salarial. E é por isso que o sindicato está aqui, mobilizando, indo em Brasília, para tentar reverter um pouco esse caso. A precarização das condições de trabalho é pior. Por causa da reforma da Previdência, tem muita gente que teria condições de estar trabalhando que está aposentando. Então a pessoa aposenta, o outro adoece, aí quem fica na equipe tem que dar conta do trabalho desses. E o que acontece? As pessoas começam a ficar indignadas com quem está de licença. Ô fulano, você ficou doente, você deu essa licença. A gente chega no absurdo, gente, porque quem tem parente que tem quadro de depressão, quem passou por depressão, sabe que a coisa mais difícil do mundo é tirar um depressivo de casa. Quando você consegue tirar o cara, levar ele para um clube, levar para uma praia, no outro dia, tá vendo? Tá vendo? A Alessandra lá, tá com atestado aqui, eu vi a foto dela na praia, como se o deprimido, ele tivesse que ficar quieto dentro de casa, igual um prisioneiro. Então isso, gente, são fatores de sofrimento que a gente, sem perceber, a gente pratica com os colegas. Por isso que nós estamos dando esse alerta, porque prevenir é alertar. É julgar um olhar que a gente talvez não teria se não tivesse vindo aqui hoje, né? Então, nós temos essa sobrecarga de trabalho, e o que o chefe fala? Se vira, que eu também já estou cheio de coisa, o juiz está me pressionando, o CNJ está pressionando o juiz. Ué, mas então nós vamos viver o que o Deju chama a loucura do trabalho. E será que isso não é um plano maléfico para adoecer todo mundo do serviço público? Vocês não dão conta de produzir e depois chegar à mídia falando: olha, o servidor é preguiçoso, não faz nada, tem que terceirizar. Isso que nós temos que entender. Não posso afirmar, mas pela lógica, né? E a falência dos sindicatos faz com que essas questões só aumentem, por favor. Bom, outras questões que a gente tem que preocupar: terceirização da atividade fim. Se os sindicatos, as federações, os trabalhadores, os servidores que estão participarem do sindicato das manifestações, isso pode acontecer. Essa questão do projeto de lei de estabilidade de serviço público a partir de metas de produtividade. Gente, metas de produtividade é a coisa mais fácil de manipular. Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo do TJ. Uma ação Uber contra taxista. Aí eu sou o juiz do Opelimar, que eu quero promover a Alessandra. Olha, ela vai ter que cadastrar 7.500 taxistas em Belo Horizonte. Quanto tempo que ela vai demorar para isso? Uma semana? 15 dias? Um mês? Um processo, concordamos? Para a Alessandra, que eu quero promover, só dá coisa fácil. Petição inicial, coisinha assim, final do mês. Alessandra 50, Elimara 1. Quem que é mais produtivo? Teoricamente, Alessandra. Quem trabalhou mais? Elimara. Então essa questão do fim da estabilidade por uma questão de metas, por uma avaliação de desempenho, isso é perigosíssimo. É outra questão que o sindicato tem que entrar politicamente para estabelecer regras claras, né? A questão também, aí vem a solução. Não, você não está dando conta? Eu vou te dar então teletrabalho. Falou, beleza. Aqui no interior nem tanto, na Belo Horizonte, aquele caos, aquele trânsito, a pessoa, não, ótimo, teletrabalho, vou ficar em casa. Bom, chega em casa, mistura a vida privada com particular, tem que produzir mais, é briga em família, não consegue as coisas, e a pessoa fala o quê? Eu sou incompetente. Essa que é a malícia da organização do trabalho moderno, que joga o sucesso, o fracasso para você, como se dependesse só de você, né? Faz favor. Bom,
A gente tem aí também, a gente falou da questão da automação via PJE. Não sou contra a tecnologia, não, mas é como se diz, humano. Porque o PJE, o advogado, as partes, entra com processo 7 dias por semana, 24 horas por mês, e vocês estão lá na sua jornada. Da sexta-feira, você eliminou uma parte, na hora que chega segunda-feira, já está aquele monte de coisa. Essa sensação do serviço que não acaba é igual aquele mito grego do Sísifo, né? Que ele tinha que subir uma pedra até o alto da montanha, chegava lá, a pedra rolava para baixo. Não é o trabalho de vocês? Vocês dão baixo em não sei quantos processos, faz não sei quantos mandados, né? No outro dia está lá, o dobro, o triplo. E o ser humano, ele precisa ver uma coisa realizada. Por exemplo, quando você vai fazer uma reforma na casa, é horrível, né? Mas quando fica pronto, você fala, nossa, ficou bom e tudo. E se essa reforma nunca acaba? Você endoida. É isso que está acontecendo no mundo do trabalho. Essa pressão para produzir mais, esse ataque midiático, né? Serviço público é lento, serviço público é inchado. Mentira. O país que tem mais servidor público proporcional à população é a Alemanha. Depois vem Estados Unidos, depois vem Inglaterra. O Brasil está lá, 20º e tudo. Mas como se diz, uma mentira dita 1000 vezes vira verdade, né? Então por que eu construí esse quadro? Para a gente entender que o sofrimento mental, o sofrimento emocional, a depressão, a ansiedade, você não tem culpa disso não. Isso foi provocado em você. Olha a situação política, olha a situação do seu emprego, olha o relacionamento com seus colegas. E o trabalhador que se esforça, é igual o gerente de banco, bate a meta, no outro dia tem que bater outra meta. Isso gera esgotamento profissional. Essa sensação de não dar conta do trabalho, isso não é a doença, é o sofrimento. As dificuldades de se adaptar às novas tecnologias, porque, pelo que eu sei, o curso de PJ é assim. O Elimar é o seguinte, você vai aqui no F11, então, abriu aqui, entendeu? Então tchau. Não tem, você muitas vezes faz um curso sem que você tenha o tempo para praticar, aí você faz um curso, erra, toma ferrado. E as pessoas querem que você, da noite para o dia, aprenda essas questões. Isso vai gerando o que, gente? Vai gerando um desânimo, uma falta de motivação, uma tristeza, que evolui para o quadro de depressão. Ou então vai gerando o quê? Uma irritabilidade, uma ansiedade, cada vez mais conflitos interpessoais. E o assédio moral, né, que nós vamos falar um pouquinho, entre colegas. Que se antes o assédio moral era entre o chefe e o subordinado, geralmente, agora é entre colegas. Por quê? O abuso de poder faz com que eu ponha os colegas competindo um com o outro. Faz favor. E qual que é o problema, gente? Sofrimento mental e emocional não é mensurável, é subjetivo. E o diagnóstico desconectado do trabalho. Por quê? Vejam bem, se eu quebro a perna, vou lá, tiro a radiografia do osso, eu tenho uma prova. Se eu começo a ficar todo amarelo e tudo, o médico já olha, pele amarela pode ser fígado. Então tem uma relação de causa e efeito. Mas e o sofrimento mental? Está tudo aqui. Qual que é a parte do cérebro que tem a depressão? No dia que eles descobrirem isso, o máximo que eles conseguem fazer é aquela tomografia, né? Azulzinha, vermelhinha, aqui está mais, aqui está menos, mas não resolve. O adoecido é taxado de fingido. E o pior, você sai de uma licença de 30, 60 dias, né, no caso de depressão e tudo, você chega lá, o seu chefe, os colegas, quer que você trabalhe do mesmo jeito. Tem que ter uma readaptação, essa pessoa vai ter que ter um ritmo. É igual quando você quebra a perna. Quem já quebrou a perna, você deve saber, vai saber bem. A gente tira o gesso, a primeira coisa que a gente vai é pôr o pé no chão. Aí você cai, né? Porque você quebrou a perna, mas não recuperou a musculatura. Então tem todo um processo, né? E a gente está vivendo esse fenômeno, o presenteísmo. As pessoas vão no médico, geralmente por causa dos familiares, né? Indicam. E essas pessoas estão com atestado médico e com medo de apresentar o atestado, ser chamado de fingido, de vagabundo, de preguiçoso. E ela começa a ter o quê? Baixa produtividade é punida. Aí que ela cai realmente num quadro mais sério mesmo. Então nós temos isso aí, adoecimento, absenteísmo e o atestado. E somente o absenteísmo, quando você dá o atestado, que entra na estatística, que é considerado adoecimento. E o sofrimento?
Esse que é o grande problema do serviço público. Aí nós vamos lá, né, Elimara, lá no CNJ da vida, não, o absenteísmo diminuiu. E o sofrimento? Como é que está a vida, a qualidade de vida dessas pessoas? E a questão da subjetividade, gente. O que é subjetividade? Subjetividade sou eu comigo, são meus valores, meus desejos, minhas fantasias. Por isso que cada um é único, né? E pessoas são diferentes e por isso ela reage de forma diferente frente às dificuldades e imposições desse modelo que a gente chama neo-autoritarista. Porque só importa é número, estatística, produtividade, elogio 0, crítica 10, e sem respeitar os limites humanos e os direitos do trabalhador. Eu tenho direito à pausa, eu tenho direito a repouso, eu tenho direito a fim de semana, sem ficarem me mandando mensagem. E essa nova organização do trabalho, que a gente chama de neo-autoritismo, né, e o projeto liberal, eles causam profundo impacto sobre a saúde e afetam principalmente o psiquismo e o emocional. Bom, aqui tem um pouquinho a gente falar do estresse, né, mas assim, no nosso entender, o estresse ele está ligado ao modelo de gestão autoritário, com pressão e competitividade, a política de metas e produtividades. Isso vai gerando o quê? O estresse psicológico. Ai, meu Deus do céu, segunda-feira eu tenho que fazer esse monte de coisa. Você começa a preocupar com coisas que ainda não aconteceu. E o que você faz para combater? São o que a gente chama de sintomas comportamentais: álcool, cigarro, drogas, automedicação e muita agressividade. As relações tensas, a pessoa leva esse mal-estar para casa e começa a desagregação do núcleo familiar também. Bom, só para vocês entenderem o que é excesso de trabalho, o Japão é o único país no mundo que articula a morte no trabalho com a questão da produtividade, chamada de karoshi. Olha esses dados, gente. Uma pessoa trabalhava 110 horas por semana e morreu de ataque cardíaco com 34 anos. Motorista de ônibus também trabalhou 3.000 horas em um ano. Ele não teve nenhum dia de folga nos 15 dias e teve um derrame com 37 anos. Uma pessoa que trabalhava na companhia de impressão de Tóquio, 4.320 horas em um ano, inclusive trabalho noturno, morreu com derrame. Um enfermeiro de 22 anos morreu de ataque cardíaco após 34 horas de trabalho contínuo, 5 vezes em um mês. E é isso que eles querem com vocês. Sabe por quê? Às vezes é até bom, né? Morreu um monte de gente aí, né? Porque a gente pode contratar osso. Não que eu pense assim, mas a lógica capitalista, neoliberal, é trazer gente descartável. Você tem que dar mais, você tem que dar mais, você tem que se esforçar mais, você tem que fazer mais, leva trabalho para casa, não vive. Gente, a gente trabalha para viver, só que agora eles querem que a gente vive para trabalhar. Será que nós não estamos voltando naquele início, naquele vídeo que eu mostrei para vocês, não? Será que nós não viramos escravos de novo e não estamos percebendo isso? Nós temos a questão dos suicídios do trabalho, né? O Lehman, que começou a desenvolver o conceito do mobbing, né? As privatizações do banco público, né? Os suicídios da Polícia Federal com arma de fogo, né? A privação da Telecom francesa, que esses suicídios são no ambiente de trabalho com bilhetes, não aguento mais, é insuportável. Essa Foxconn, por exemplo, eles pegam os jovens lá na China, né? Eles fazem a montagem da peça da Apple, eles pegam os jovens lá na China, põem num complexo industrial, essas pessoas não podem nem sair de lá. Aí começou a ter muito suicídio. Sabe o que eles fizeram? Obrigaram todo mundo a assinar um compromisso que não ia suicidar e puseram rede nas janelas, porque o suicídio era pessoas que pulavam dos prédios. Isso é o capitalismo, gente. Faz favor. Bom, então a gente está vendo que o estresse, o burnout, o carote, ele vai levando a gente para esse caminho mortal. Por isso que nós temos que refletir, por isso que nós temos que dizer não, por isso que nós temos que nos colocar enquanto seres humanos dentro de uma sociedade que a gente não aceita do jeito que está. E a gente tem que começar, gente, sim, mudanças na gestão e na política de metas, função do sindicato, função das federações. Mas o sindicato tem que ser informado, o sindicato tem que criar banco de dados, o sindicato tem que saber de vocês, com sigilo e numa relação de confiança, o que está acontecendo, para a gente fazer dossiê, documento, para chegar no Congresso
com fundamentação. Temos sim, gente, que desenvolver atividade física, lazer e prazer. Tudo bem, vou pegar um cara igual eu, que não gosta de ginástica e tudo também. Ué, mas eu tenho que fazer pelo menos uma caminhada, né? Eu tenho que dar um jeito, porque quando eu estou muito estressado, eu vou caminhando para lá e para cá, eu moro ali perto da Andrada, São Belo Horizonte, vamos caminhando, que alivia. Porque senão eu fico em casa resmungando, xingando minha mulher, brigando com meu filho, brigando lá no telefone da mulher do telemarketing, que vem vender um plano da vida. E só quem está do lado que percebe o nível de estresse que você está, que é o outro enquanto referência que te fala, olha, não estou aguentando mais não, cara. Você está muito nervosinho, você está muito estressado, né? Gente, é a coisa mais difícil do mundo. Está todo mundo viciado na internet, rede social. Desconectar do trabalho. Conseguir ficar um fim de semana, deixar o celular em casa, vai para um sítio, a não sei quem está de plantão, né? Porque senão, naquele movimento de conectar, de estar com os amigos, vem mensagem do trabalho, igual eu já falei, que ela acabou com você. Destruiu o seu fim de semana. Você já fica bravo com a pessoa que te mandou, já fica pensando naquilo. E a gente tem que voltar a valorizar a vida afetiva, familiar, pessoal, né, gente? Porque o que eu vejo hoje? As pessoas saem, os casais, é muito comum, né? Saem 2 casais, estão os 4, né? Cada um no seu celular, né? Ninguém conversando entre si, né? Isso que é a vida afetiva, o encontro com o outro. Nós vamos ter que, depois do evento, uma confraternização. Isso é importantíssimo, gente. Esse contato, corpo a corpo, cara a cara, né? E férias. Não adianta querer economizar, falar, tô duro, tá com situação. Então... Gente, férias tem que dar ali. Ficar em férias em casa é para arrumar a privada, arrumar o negócio da luz e tudo. Não tem descanso nenhum. Faz favor. Bom, aqui a gente tem alguns dados, né? Só para ver que essas questões das metas estão piorando mesmo. Faz favor, Felipe, as condições de trabalho, né? E o que é o seguinte? Teve uma audiência pública do CNJ em 2013, 2014. Eles chegaram à brilhante conclusão que o problema no serviço público do judiciário é que tem muito processo e pouco servidor. Realmente, uma pesquisa, uma audiência pública que constatou uma coisa que nenhum de vocês sabia disso, né? Acho que nenhum de vocês vive essa questão. Olha, eu sou meio irônico, viu? Senão vocês acham que eu estou falando a verdade. Nós temos aí, dentro da questão, que não é o juiz. Quando um juiz, igual esse caso aqui, tem 8.500 processos para julgar, na realidade ele vai sobrecarregar a secretaria e as varas também, os assistentes de juízes, né? E o ideal seria 2.000 processos por ano, segundo um juiz, faz favor. Bom, e qual que é o método de produtividade? Aí que eu volto àquele vídeo que eu passei no início, né? Aceleração do ritmo do trabalho. Se antes era no porrete, no chicote e na ameaça de morte, hoje é assim. Poxa, Elimar, uma pessoa tão capacitada igual você não está dando conta desse serviço, então isso vai mexendo com o nosso emocional. Fala, não, eu sou capacitado, eu vou dar conta. Aí começa o ciclo, né? A questão da tecnologia, que ela acelera o tempo, né? Só que é o seguinte, é igual eu falo, tecnologia é o seguinte, eu pego um carro, combino com algum de vocês assim, ó, te encontro ali no centro de Montes Claros, você vai a pé, eu vou de carro, quem que vai chegar primeiro? Claro que sou eu, gente. Então não adianta falar, tem uma inteligência artificial, que uma coisa que o servidor demoraria 1 hora, demora 5 segundos. Mas claro, a tecnologia é feita para isso, para melhorar, não é nenhuma novidade. Mas eles fazem com que você queira competir com a máquina. Como se eu saísse correndo aqui e eu chegasse antes de vocês que estão indo de carro, né? E a gente vê que isso aí, essa exigência de mais agilidade, de mais capacidade psíquica para o trabalho, é o que a gente chama de captura da subjetividade do trabalhador. Então você começa a levar serviço para casa para mostrar para você mesmo que você é um bom trabalhador, porque mesmo que você leve serviço para casa e produza, para certos tipos de chefias você nunca rendeu o que ela estava esperando. Faça favor. Bom, final do dia, o serviço público judiciário está assim. Tem um monte de processo físico. O cara lá no computador não está aguentando mais de PJE, não sabe mais o que eu faço. Faz favor. Né? Então tem assim algumas esperanças, né, que partem da próxima instituição, que é a Resolução 207, que institui a política de atenção integral à saúde de servidor e magistrado,
e que, por incrível que pareça, permitiu a participação dos sindicatos no comitê gestor. No TRT, o Célio começou o primeiro biênio, eu e a Elimara estamos no segundo biênio, nós participamos também no TRE, e a Justiça Federal, como o TRF1 em Brasília, nós temos até uma parceria, mas não existe um comitê gestor em Belo Horizonte. Então nós tivemos também, no primeiro seminário de saúde do servidor e mais tarde CNJ, onde a questão do assédio moral, das metas de produtividade, já estão sendo reconhecidas como fator de adoecimento. Só que o CNJ é assim, com a mão ele exige metas de produtividade, com a outra mão fala que vocês estão adoecendo porque vocês não podem adoecer, né? Muito bonzinho, faz favor. Bom, e aí nós temos, né, já para finalizar, porque esse debate nós fizemos já há algum tempo, mas para quem não conhece, tem um outro fenômeno chamado assédio moral, que é muito mais do que um conflito interpessoal. O assédio moral, ele está ligado ao modelo de gestão, ele está ligado à organização do trabalho, ele está ligado, sim, como que a pessoa incorpora aquela política de metas de produtividade. E o que é o assédio moral? O assédio moral é um fenômeno, o assédio moral é um processo. O que é um processo? É uma série de humilhações, de injustiça que é feita ao longo do tempo, direcionado a uma pessoa. Olha o conceito, como é que o conceito explica tudo. Assédio moral é uma conduta abusiva. Então nós já temos um elemento. Partiu para o abuso do poder, já tem alguma coisa errada. Hierarquia nós concordamos. Abuso de poder nós não concordamos. É intencional, é frequente, é repetido, que ocorre no ambiente de trabalho. E que objetivo o quê? Diminuir, vexar, constranger, desqualificar e demolir psiquicamente o indivíduo ou um grupo, degradando as condições de trabalho, atingindo sua dignidade, colocando em risco sua integridade pessoal e profissional. Aí vocês podem perguntar para mim, mas Arthur, por que as pessoas fazem assédio moral? Elas fazem assédio moral para perseguir uma pessoa que é competente, diretores de sindicato, pessoas questionadoras, que vão humilhando, vão transformando essa pessoa numa pessoa de competente, numa pessoa cheia de dúvidas. E o assédio moral muitas vezes é usado como um modelo de gestão, porque na iniciativa privada, o objetivo do assédio moral é que a pessoa adoeça e seja demitida por justa causa, por incompetência. No serviço público é pior, porque a pessoa tem estabilidade, ela vai enfrentando, vai aguentando, sem saber que está sendo assediada, e adoece. Quando ela adoece, ela troca de setor, ou fica incapacitada. Ou seja, é um mecanismo perverso de gestão que caracteriza a política neoliberal que nós estamos vivendo. E essas são algumas imagens, casos que retratam muito bem o sofrimento das pessoas, porque lá no nosso departamento de saúde a gente trabalha com 3 princípios. Prevenção, que é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, publicando artigos, escrevendo, fazendo palestras. Intervenção, nós já tivemos em várias comarcas intervindo em questões envolvendo assédio moral. E o acolhimento. O acolhimento, eu faço esse acolhimento, estava até comentando com o Alessandro, a gente faz o atendimento presencial e eu sou autorizado pelo Conselho Federal de Psicologia para fazer o atendimento também, ou via Skype ou via telefone. Então, qualquer um de vocês que tiver algum problema, quiser conversar dentro da questão de sigilo e confiança, nós estamos à disposição e nós não vamos revelar nada do caso de vocês. Nós vamos ver simplesmente o que nós podemos fazer para te ajudar nesse primeiro momento e, se for uma questão coletiva, o que o sindicato pode fazer preservando a pessoa, porque o nosso trabalho é silencioso, o nosso trabalho é invisível. Faz favor. Volta só um pouquinho. Olha aqui, então o que as pessoas falam? Eu me sinto esmagado, eu me sinto pisado, eu me sinto massacrado. E essa posição aqui, olha a insignificância de uma pessoa tomando uma bronca, né, o dedo do chefe, sem poder reagir. Essa questão de você não poder reagir, de você não poder falar, essa impotência, né, que nos homens gera impotência sexual e nas mulheres frigidez. Você vê como é que a palavra, ela vai realmente alterando todo o nosso metabolismo, por favor. E aqui eu tenho uma sentença, né, já caminhando para o final, de uma frase da juíza Cláudia Reino: o assédio, coação ou violência moral está ligado ao direito fundamental, à dignidade humana, à imagem, à honra, à personalidade e à saúde do empregado, todos os direitos da Constituição Federal.
Se tem uma luta que nós temos que ter, gente, é manter a nossa Constituição cidadã, porque fora da Constituição não tem salvação. E a questão da dignidade da pessoa humana, que é um dos aspectos principais dessa Constituição, é o que nós temos que manter. Porque se a gente não tiver a dignidade enquanto a força que vai mover a nossa vida, o que nós vamos ser? Nós vamos ser igual aqueles escravos lá. Nós temos duas opções: ou morrer, ou ser escravizado e trabalhar até morrer. Faz favor. Bom, então só para a gente falar, acho que na volta ao trabalho, uma coisa que vocês já podem fazer é entender que esse adoecido, ele não tirou o atestado que ele quis, não precisa um outro malandro, entendeu? Poxa, gente, quem quer ficar doente? Quem quer gastar dinheiro com remédio? E assim, olha só que absurdo. Teve um setor aí, no TJ, que o chefe, a menina pegou 30 dias de atestado, mandou ela, quando voltou ao trabalho, pedir desculpa a um por um dos 15 colegas dela do trabalho. O que aconteceu? Essa menina no outro dia não foi mais trabalhar, queria largar o concurso. Vocês estão entendendo a falta de sensibilidade? A falta de solidariedade. Você volta os mesmos problemas. Vou dar um exemplo aqui, claro. Uma servidora, 8 anos, fazendo audiência. Quem faz audiência aqui sabe que não é fácil, né? É um clima pesado. Você não pode errar uma vírgula que o juiz está lá. É uma vírgula. A crase. Pô, se ela trabalhou 8 anos, então ela tinha uma certa habilidade. Ela adoeceu com um novo juiz que a humilhava, gritava e criticava constantemente seu trabalho. Então nós temos uma relação de causa e efeito aqui, faz favor. E tem essas ameaças também, né? Quando teve uma época lá no TJ que eles fizeram o remanejamento, ia ter que ter um monte de gente por fora. E o assédio ficou assim: se você não trabalhar, você vai por fora. Eu estou de olho em você, viu? Se você não vender, você vai por fora. Né? E é uma brincadeira, né? É uma brincadeira, mas que ao longo do tempo você não aguenta mais. Você fala: será que eu vou mesmo? Será que eu estou capacitado? Porque essa dúvida que essas brincadeiras geram é onde começa o sofrimento. Quando você começa a querer achar justificativas, né? A questão dos peritos: você é tão jovem, você é tão bonito, falta Deus em sua vida. Depressão é coisa que quem quer trabalhar. Nunca faltei por doença. Eu vou contar um caso rápido aqui de uma servidora que foi aposentada com 42 anos com a depressão. Ela falou para mim o seguinte: Arthur, você pode falar nas suas palestras, eu preferia ter sido atropelado, estar no hospital, toda quebrada, enfaixada, que aí as pessoas iam acreditar no meu sofrimento. Eu tenho depressão, eu sou jovem, então todo mundo acha que falta vontade. Falta Deus. Você é tão bonito. Faz favor. Bom, então concluindo, gente, o que é que eu queria dizer? Que tem uma relação sim do modelo de gestão, do assédio, da política de média produtividade, que é uma pressão para produzir mais com ameaças, ou então que joga para você que você é competente ou incompetente, ou seja, o sucesso ou fracasso depende só de você. Relações interpessoais cada vez mais tensas, competitividade, falta de solidariedade com a adormecida, porque as pessoas não fazem isso porque elas são más, não. É porque a pessoa adoece, outra aposenta, sobra aquele monte de coisa para ela. Ela não pode descontar na chefia, vai descontar em quem? Você. Você não adoece mais não, cara. Está fazendo seu serviço aqui. A gente não percebe, por isso que nós estamos aqui alertando, prevenindo, né? E esse assédio através de insulto, violência moral, pressão, humilhação, fofoca, ironia, faz favor. Então, a gente vê que na realidade o sofrimento mental e o adoecimento no serviço público, ele está muito mais relacionado, não ao ser humano, não ao servidor. O servidor é trabalhador, é muito trabalhador, mas ele está relacionado à carga excessiva de trabalho, à aceleração do ritmo de trabalho, o uso de medicamentos psicoativos para você fingir que você está bem, introjetar o dogma de ser cada vez mais produtivo até você cair no esgotamento profissional. Um amigo meu estava fazendo doutorado, falou que acordou no hospital, indo para lá e para cá, escrevendo. Isso é o burnout. Você não se dá conta que você esgotou. Alguém te leva para o hospital, você acorda. O que aconteceu? O PJE, que nós temos que estudar os impactos do PJE sobre a saúde do servidor, dois monitores, 2 processos cognitivos, a mesa cheia de coisas, você vai pegar uma coisa, o processo cai no chão, aí você vai pegar o processo, trava as costas.
vai levantar, mexer o computador, dar essas dorzinhas aqui. Porque o movimento repetitivo é isso. Quem trabalhava com processo civil sabe quantos quilos que você carregava ao longo da vida, né? Se a gente for fazer uma estatística, né? E o principal, gente, a questão do autoritarismo da chefia. Isso é fator de adoecimento. Bom, então, a gente está aqui com esse trabalho de prevenção, intervenção, acolhimento, e o nosso trabalho é invisível, porque existem aspectos éticos, e o nosso trabalho é diferente do jurídico, você tem que nomear, não, se quiser contar todo o caso para mim, sem falar onde é que é, nem o nome da pessoa, para mim não tem problema, porque eu estou vendo o seu sofrimento para a gente chegar na causa, ou seja, a gente parte do efeito, que é o adoecimento, para chegar na causa. E o nosso trabalho é quantitativo, é qualitativo. E nós temos, assim, muita coleta de dados científicos, pesquisa feita por sindicatos, né? Os relatórios do CNJ. E eu penso o seguinte, se nesses 4 anos que eu estou no Citraenc, se a gente com o Departamento de Saúde, com essa política que o sindicato desenvolve em prol da saúde do trabalhador, se a gente conseguiu impedir um suicídio, sem que a gente saiba, acho que o nosso trabalho já valeu a pena. Porque não tem nada mais importante que a vida humana, sabe? E eu queria agradecer a todos, estou aqui à disposição, dentro do horário conforme combinado, 15h30, agradeço a todos, estamos aqui prontos para o debate, vou ficar para a confraternização, quando eu venho para o trabalho, é 100% trabalho, mas depois 100% cerveja, né, cara? Muito obrigado. As exposições do Dr. Lobato, né, foram excelentes, não precisa nem completar. Eu quero só falar que o Citraenc está aí para receber, né, quem estiver passando por isso, porque o servidor tem que ter um trabalho saudável, tem que ter seu corpo saudável, sua mente saudável para poder desenvolver seu trabalho. Né, gente? E vamos ser humildes, vamos colocar-se no lugar do outro para saber, né, o que realmente o colega está passando, porque é um sofrimento imenso quem passa por isso no local de trabalho. E no serviço público, no judiciário, existe muito isso, viu? Não pense vocês que está tudo uma maravilha, porque tem gente sofrendo com assédio. Mas, né, graças a Deus, nós já estamos podendo falar desse assunto com mais tranquilidade, né, doutor Lobato? E as pessoas já estão começando a sair do anonimato, ainda é muito difícil, né? Mas a gente já está fazendo esse combate aí com mais firmeza e acreditando nesse trabalho que dias melhores virão, com certeza, porque o trabalho está sendo feito, os tribunais já estão atentos a isso e isso é importante, né? Nós precisamos ter um ambiente saudável. Eu vou passar a palavra aqui para a nossa amiga Alessandra, que vai apresentar para vocês. Boa tarde a todos, meu nome é Alessandra, eu sou oficial de justiça aqui na Justiça Federal. E é um prazer imenso estar aqui nesse momento hoje, espero que haja realmente mais encontros dessa natureza, porque eu acho que isso só engrandece a gente como servidor, né? Porque quando estamos aqui a gente se sente mais integrado, existem pessoas que estão pensando por nós e com a gente, então é um prazer imenso estar aqui. E espero também que no próximo encontro outras pessoas e mais servidores estejam aqui, que essas salas estejam lotadas, né? Porque à tarde, agora nesse momento, só tem eu aqui da Justiça Federal, salvo engano. Então, realmente é uma ausência muito grande, né? Enfim, mas obrigada a todos e ao pessoal do sindicato. Obrigada, Alessandra. Agora nós vamos abrir um breve, né, espaço para vocês fazerem algumas perguntas. Alguém deseja fazer alguma pergunta? O doutor Lobato está aqui para nos esclarecer. Só uma coisa antes que eu esqueça, gente. Quem quiser saber um pouco mais, eu também tenho um livro aí. Se alguém depois quiser aí, eu estou à disposição para vender ele para vocês. Tá? Boa ideia, viu, Lobato? Oferecer um livro do Lobato ali, que é isso, para prestigiar, né?
Lobato, eu achei muito interessante, né, a sua palestra, porque me fez refletir, né, o que passa na vida do trabalhador, né? Eu estou aí há 39 anos, né, no mundo do trabalho, e ouvindo sua fala, eu lembrei que a vida, né, do trabalhador realmente não é fácil, né? Porque às vezes a gente pensa que um serviço leve dá para você levar com tranquilidade, né? Mas no serviço público, eu estou há 27 anos na Justiça do Trabalho, e nos momentos bons você tem você vê por parte dos colegas a necessidade de querer aparecer, né, para a chefia, para mostrar serviço. Existe um assédio, né, lateral, né, horizontal, e que, infelizmente, né, eu já fui vítima disso, né, e muitos colegas dizem o seguinte: sério, fica quietinho, torça, né, para que você cumpra os seus 2 anos, né, para que passou o estágio probatório, para que você tenha tranquilidade, porque no meio você está lidando com cobras. Teve uma época que o trabalho era assim, né? Bom, trabalhar para mim nunca foi um problema, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 varas, né? A 34ª vara e a 14ª vara. Realmente é uma vida, uma loucura, né? Processo físico, às vezes você tinha uma jornada além das 8 horas, mas gostava, né? Gostava. E o que mais eu achava interessante, né, que eu tinha uns colegas muito bacanas, né, eu estava comentando com a Delma, que ao final do expediente a gente ia para o barzinho, comer uma porção de fritas com cerveja, foi onde que eu adquiri barriga, né, porque é o momento onde que você começa a xingar o chefe, a desabafar e tudo mais. No outro dia você está pronto para poder manter aquele ritmo alucinante, né, de que o serviço nunca acaba, né? E eu não posso, mas você viver todo esse momento, né, essa necessidade de mudar essa situação, mudar essa vida, né, que me levou a, desde já, até muito antes de entrar no TRT, na luta do movimento sindical. E o interessante, hoje, estando na direção do Citraeng, né, eu percebo aqui na fala do Lobato que realmente eu estou em adoecimento. Porque em adoecimento, que se eu não parar, não porque eu estou sofrendo pressão, de uma certa forma, é o pensamento inconsciente, né, gente? Nós estamos passando por uma fase, o trabalhador passando por uma fase de perda, o movimento sindical tem uma responsabilidade muito grande, a gente não está dando conta da demanda, retirada de direito, ataque, tudo isso, tudo, e a gente, enquanto dirigente sindical, a gente tem uma responsabilidade muito grande, e isso gera, eu confesso, está gerando um sofrimento, né, um adoecimento, que eu já estou sentindo isso, né? Então, de uma certa forma, compartilhar isso, né, dizer o seguinte: nós temos que resistir, mas também está na hora de eu dar desacelerar, né, porque senão, qualquer hora, eu vou adquirir uma doença que vai, de fato, me parar. Então, por isso que essa necessidade, né, do coleguismo, né, desse compartilhar, a gente estar junto, para a gente poder superar essa dificuldade, que não é qualquer coisa, gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Bom, então, gente, foi muito falado também na oficina que nós tivemos quinta-feira sobre a ética institucional, que ela é muito importante no nosso local de trabalho, né? Porque a ética é você ter respeito com o próximo, com a coletividade, né? E são várias coisas para poder amenizar essa questão do assédio. Então, cada tribunal tem a sua resolução lá, né, seu código de ética. É bom a gente dar uma lidinha para ver o que está falando. E eu vou encerrar
pedindo, o senhor vai querer falar mais alguma coisa? O que nós vamos fazer? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Sim. Eu queria te fazer uma pergunta, Arthur, que é o seguinte: há algum tempo atrás, até comentei isso com você, também comecei a estudar esse tema do assédio moral, porque não tinha como, né? A gente tratando de organização do trabalho, direito trabalhista, organização do local de trabalho, negociação coletiva, não tinha como esse tema não aparecer, era recorrente. Então, eu gostei de duas coisas que você falou aqui. Esse problema do assédio moral como estratégia de gestão. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque ainda hoje a gente vai em muitos eventos e as pessoas estão discutindo o assédio moral do ponto de vista do chefe que é grosseiro, do chefe que trata mal, né? Isso também existe, é óbvio, mas sem fazer esse enquadramento na relação de trabalho que está posta ali e que tem a ver numa fábrica com uma determinada quantidade de produtos que você tem que produzir, ou com as metas que você tem que bater no serviço público, ou com os cartões que eu tinha que vender no banco, quando eu era bancário. Então, gostei muito disso, primeiro aspecto. O segundo é que se separou esse problema do assédio moral de outras formas de assédio. Porque até se admitia, não, pode ter o assédio moral do subordinado frente ao superior. Isso era uma coisa que eu não aceitava. Você pode ter outras formas de assédio. Sei lá, você pode ter assédio sexual, eventualmente, numa situação como essa. Mas não se confunde. Então, qual é a pergunta que eu queria fazer? Esse problema do assédio horizontal, que é uma coisa que um pouco, eu acho que confunde, entendeu? Eu acho que o elemento da hierarquia é fundamental para se discutir assédio moral. E numa relação de trabalho horizontal, que ninguém é chefe de ninguém, isso não existe. Por que eu estou levantando esse tema? Porque nós temos que buscar, no movimento sindical, uma forma de encarar esse problema, na minha opinião, com outro enquadramento. Porque isso está ocorrendo de uma maneira absurda, mas quer jogar um empregado contra o outro no problema de bater as metas, dos compromissos, etc. e tal. Eu não consigo enxergar isso como assédio moral, porque isso é uma outra coisa, isso é consequência do assédio moral. E a gente continua dizendo, tem um assédio moral que ele é horizontalizado. Eu particularmente não concordo, mas queria a sua opinião, ou se eu estou interpretando errado, pode ser uma confusão da minha parte e que não me explica, entendeu? Tá? Esse é um tema que, em geral, quando eu abordo esse tema, eu coloco a minha opinião. Olha, a literatura admite, falo quem são os autores, agora eu particularmente não concordo que seja assim. E acho que nós temos que buscar uma outra forma de resolver. Por fim, a segunda questão. As ações que o sindicato está fazendo me parecem muito interessantes, mas eu queria levantar um tema possível de uma ação coletiva em torno a isso, que é o problema do mapeamento de risco, que é de você começar a jogar no tema do assédio moral questões que a gente já conquistou nas CIPAs. Por exemplo, as CIPAs, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, elas fazem mapeamento de risco nos locais de trabalho. Perfeito? Esse mapeamento ele vê desde o mobiliário, enfim, vê de tudo que envolve as condições da produção e tudo mais, sabe? Nós tivemos uma experiência na Universidade do Rio de Janeiro a partir disso, acho que foi a Rural do Rio de Janeiro. Isso contou, no momento, com um reitor que tinha uma visão mais progressista, que permitiu que isso ocorresse, entendeu? E eu não sei por que os colegas lá não disseminaram isso para o resto do país. Eu acho que seria uma tremenda massacrada a gente começar a exigir que no ambiente de trabalho seja feito um mapa de risco que envolve a questão da produção e tal, porque isso leva ao adoecimento. Aí está tudo construído, entendeu, na sua palestra, sabe? Mas como um instrumento coletivo, né? Para além de dar o acolhimento, o atendimento individualizado, que é muito importante, a gente tem um instrumento coletivo para enfrentar, sabe? Porque isso aí, de fato, é um dos grandes males desse momento no trabalho em qualquer lugar. A gente tem colegas que vão ao suicídio. Eu tive 2 colegas que em 2 meses no BDMG, lá em Belo Horizonte, se mataram, se suicidaram. E do mesmo lugar, inclusive. Nós exigimos do banco que fechasse o local, porque nós não conseguimos transitar. Era uma rampa que ela tinha um vão de 1 metro mais ou menos, se estendia por 8 andares. As pessoas se jogavam e iam batendo, e vocês imaginam essa situação. E nem foi 2 meses, 45 dias, entendeu? 2 mortes causadas por isso, sabe? Então isso foi uma coisa que marcou a minha geração inteira nos sindicatos bancários de BH, todos os nossos colegas. A gente não conseguia sentar e não chorar nessa situação. Então, assim, só essas 2 perguntas que eu queria que você abordasse, né? Que eu acho que envolve um tema mais de compreensão e o outro de ação coletiva, né? Que eu acho que tem que dar muita atenção. E parabéns ao sindicato, viu, gente? Por ter essa atenção, ter um cara como o Lobato, que eu já conheço, ter trabalhado com ele em outros locais, de fazer isso, porque infelizmente os sindicatos não têm essa dimensão humana no seu papel. E aqui está a dimensão humana de um sindicato.
é conseguir tratar esse tema com essa seriedade. Parabéns, viu? Muito legal. Obrigado, Cacau. Eu acho que ele coloca algumas questões importantes, que eu sempre gosto do debate, é porque quando a gente tem uma dúvida, é quando a gente tem que perguntar. E eu não sou o dono da verdade, né? Gostaria de deixar bem claro disso, mas eu sigo a linha da professora doutora Margarida Barreto e do professor Roberto Eluani e faço parte da equipe deles no site www.assediomoral.org.br. Esse site existe no Brasil desde 2002, é o site onde vocês vão ter todas as informações sobre assédio moral. Ô Cacau, o que tem que ficar claro para todo mundo aqui é que o assédio moral é uma relação de poder. No caso do assédio sexual, ele foi criminalizado porque era um poder de uma chefia de exercer uma, como se diz, né, de querer assim que aquela empregada se transformasse no objeto sexual. Mas ele só consegue chegar nesse ponto porque ele é o chefe, porque ele ameaça, porque ele coage, não porque ele seduz, porque se trabalhar num trabalho, nada te impede de namorar um colega ou namorar um chefe. Agora, o que tem é você usar o seu cargo de chefia, desse poder, para conseguir suas satisfações sexuais recalcadas, né? Porque uma pessoa que pratica assédio sexual, para mim, realmente é uma pessoa que tem que ter um cargo para chegar perto de uma mulher. E isso aí, finalmente, no Brasil foi criminalizado. Tem um projeto também de criminalizar o assédio moral. A mesma coisa do racismo, ser uma criminalização, porque a lei ela tem que servir para proteger a parte mais fraca. E no caso do assédio moral horizontal, você colocou bem, essa tendência nós estamos sentindo no serviço público, mas não é, só para explicar melhor, o assédio descendente é o que parte de cima para baixo, é da chefia para o subordinado. O horizontal seria de colegas, porque é horizontal em termos de hierarquia. Mas conforme eu fiz naquela demonstração, naquela brincadeira da política de avaliação de desempenho com a Elimara e com a Alessandro, o assédio horizontal não começa só de um colega. Geralmente é o que a gente chama de assédio misto, né? Tem a chefia que provoca, fala, olha, Elimara, se você começar a boicotar a Alessandra lá, eu vou te dar uma promoção. Ou então, realmente, tem pessoas que não têm esse senso de humanidade. Mas por que o horizontal tem aumentado no serviço público? Porque com a redução de cargos e com a redução de funções, a única forma que a pessoa vai ter de ter um aumento salarial vai ser derrubando o outro. Então nós temos que estar muito atentos, mas eu entendo que em todo assédio horizontal tem sempre a mão das chefias por causa da questão do poder. Nenhum trabalhador faz as coisas sem saber que tem as costas provadas. Esse mesmo chefe que assedia, que grita, ele sabe que a instituição está lá. Não, pode fazer, que você é muito bom. A gente vê isso muito na iniciativa privada, né? Denúncias de assédio aí de empresas, que o assediado ganha a causa e a empresa no outro dia promove a pessoa. O que ela está dizendo com isso? Que a política da empresa é isso, que aquela pessoa realmente representa a política da empresa. Então, o que tem que ficar claro aqui, que assédio moral é muito mais do que um conflito interpessoal entre eu e você. O assédio moral está ligado com o modelo de gestão, está ligado ao autoritarismo, ele está ligado à manipulação, ou seja, toda uma série de situações que acontecem dentro da organização do trabalho. E com relação às ações sindicais, Cacau, os tribunais eles não têm CIPAs, né? Mas eles têm um setor lá de saúde ocupacional, onde o engenheiro do trabalho ele faz todos esses mapeamentos, entendeu? Só que muitas vezes eles sabem onde é que está o problema, mas não querem mexer. Porque vamos falar a verdade, gente, quem que são os assediadores aí na justiça? A gente sabe, são geralmente os cargos de cima, né? Magistrados, né? Juízes, né? Então tem que ter uma educação corporativa, tem que ter uma mudança de pensamento. Porque o juiz fala, não, o CNJ está me pressionando. Tá, mas então como é que acontece, igual um juiz, o Jorge Sotomayor, que virou desembargador, que é um dos juízes mais respeitados e que sempre respeitou os trabalhadores. Então existem juízes também que sabem se relacionar com as pessoas. E é por isso que todas essas questões envolvem o sindicato, não que o sindicato vai ser, como se diz, o Dom Quixote que vai resolver todos os problemas do mundo. Mas o sindicato ele existe enquanto instituição para a parte que é fraca, o trabalhador, poder acionar a entidade para que a entidade possa fazer uma intervenção.
Essa que é a função do sindicato, também estar do lado do servidor. E a gente tem que estar muito atento, gente, porque a gente, sem perceber, a gente está humilhando os outros, a gente está descarregando nossa raiva, nossa frustração, e o pior, né? Levando todo esse mal-estar para dentro da casa da gente, dos nossos cônjuges, sem perceber. Então, eu termino aqui agradecendo mais uma vez a todos vocês de estar aqui nesse sábado, e espero que com esse alerta vocês comecem a ter uma outra percepção do mundo do trabalho, possam ajudar seus colegas, possam comunicar e dizer que o sindicato tem esse projeto de saúde trabalhador, que a gente trabalha respeito e sigilo, porque as nossas vitórias nós não publicamos. É uma satisfação que nós temos, né, Carlos? Dr. Lobato, muito obrigada pela brilhante exposição. O senhor, como sempre, né, contribuindo muito bem, né, conosco, gente. E vamos lembrar que nós somos seres humanos, né? E o ser humano, antes de tudo, nós somos seres humanos e nós sofremos. Então, vamos amar um ao outro como a si mesmo, para diminuir o nosso sofrimento quando acontecer nos locais de trabalho, né? Vamos ter ética, porque sem ética não há reciprocidade. Então, fica aí, vou fechar essa mesa aqui com essa frase: amar uns aos outros como a si mesmo, que foi a frase da doutora Rosemary, no nosso seminário. Eu gostei, sim, que, né? Nós somos seres humanos, então nós temos que amar uns aos outros. E vamos para um cafezinho, tá bom? Obrigada.